na manhã deste sábado para protestar enquanto o time treinava lá dentro. A segurança foi reforçada e não houve nenhum ato de violência durante os 50 minutos de manifestação. Duílio e Alessandro foram os principais alvos. Os conselheiros André Sanches, Jassa e Mané da Carne também foram lembrados. E apesar da cobrança no elenco como um todo, Luan foi o único atleta citado e personificado. Tô de Luan, rapaziada, tô de Luan. A gente veio aqui representar, né, mano? O elenco morto do Corinthians, principalmente o Luan, né? Que não faz nada, ganha maior dinheiro. Se o Luan quiser voltar a jogar, vocês aceitariam? Não, obrigado. A gente já tá convidando ele a se retirar. Na folha salarial, tem um defunto na folha salarial, Corinthians. Ó, Luan, faz o seguinte, Luan. Pega suas coisas, cachorro, e se joga na Copa, ó. Tá na hora do descanso do Luan. Pode dormir, Luan. Descansa um pouquinho, Luan. O protesto contou com cerca de 350 pessoas e o grande responsável por acalmar toda essa galera foi Vanderlei Luxemburgo. À vontade, Luxa conversou e cumprimentou torcedores por cerca de 15 minutos, o suficiente. O Luxa que vai erguer nós esse ano, o Luxa que nós tá precisando dessa ajuda dele agora. A fiel torcida tá fechada com o Luxemburgo. Nossa indignação é contra um monte desse elenco aí de fim de carreira, de ex-jogador que tá no Corinthians. A nossa reivindicação, nosso protesto é esse. Com relação ao Luxemburgo, a gente não tem nada pra falar. Já ganhou a gente, mano, é isso. O Luxa já ganhou um ponto com a torcida, certo? E agora é mostrar trabalho, mano, certo? Ele passou pra nós aí pra dar um tempo pra ele trabalhar mesmo, né? Ele tá chegando agora, já tem uma experiência como técnico, mas tinha que dar um tempo mesmo pra ele mostrar o trabalho dele, né? Foi pedido para ele, apresentado para ele mostrar um resultado nos 10 próximos jogos. Esses 10 próximos jogos envolvem as 3 competições, né? Que até dezembro para nós não dá para esperar. Se for necessário, daqui 10 jogos, dependendo como for o resultado dessas 3 competições, nesses 10 próximos jogos, a gente vai voltar com protestos mais incisivos. Nós demos autonomia toda para ele aí, nós conhecemos o trabalho do Vanderlei, né? No profissional, onde ele passou, ele ganhou o título. Então é dar um tempinho pro cara mostrar o trabalho dele. Falamos pra ele que se tiver jogador com o corpo mole, ele tem toda a autonomia pra tirar, pra sacar. Agora é esperar o jogo de segunda-feira contra o Fortaleza, quando o time e torcida vão se encontrar na Neoquímica Arena. O momento é conturbado e Luxemburgo se tornou a esperança de torcedores, dirigentes e jogadores por dias mais tranquilos no Corinthians. Vocês se lembram, a semana passada, quase que unanimidade aqui na mesa, se não foi unanimidade, mas acho que foi sim, unanimidade, todo mundo entendia que o Vanderlei era o melhor para o Corinthians para esse momento. E em quase uma semana, pouquinho menos de uma semana, o Vanderlei, na minha visão, vou saber dos convidados e do nosso time, na minha visão ele matou no peito, chamou a responsa e pôs a bola no chão. Ele foi lá para a galera e recebeu um detalhe, uma trégua para os jogadores, de 10 jogos. Atenção, já já eu vou mostrar os 10 jogos para vocês. Vocês vão ver os 10 jogos. Será que o Corinthians vai segurar? Tá aqui, ó. Tá com o diretor, ele vai... Tá, mas eu quero saber primeiro do pessoal, começando pelo senhor Chico Lang. O que o senhor achou do Vanderlei, os primeiros dias do Vanderlei? Essa história de ultrapassado, é muito complicado essa história de ultrapassado. Ultrapassado? O Vanderlei está ultrapassado? Não Será tá, que mudou? O Vanderlei falou que não. Jogadores idosos, velho, elenco envelhecido. E o Luxemburgo falou sobre isso. E atenção, contra o Fortaleza, o Yuri Alberto pode ir para o banco e o Pedrinho ser titular. Vanderlei falou que vai aproveitar a base. Um resumo de tudo que o senhor viu e o Luxa foi para a galera. Ele chamou a responsabilidade. O Vanderlei Luxemburgo hoje é o foco. Ele é o foco no Corinthians. Coisa que a diretoria não conseguia. A diretoria não dava a cara a tapa. O Vanderlei saiu do CT, foi lá conversar com os caras. Bom, Garfa, eu vou dizer uma coisa para você. Ele foi corajoso pra caramba, teve uma atitude de homem, chamou para ele toda e qualquer responsabilidade que possa acontecer no próximo mês ou 2 meses aí seguintes. Eu, se eu fosse ele, não teria feito isso. Não teria feito isso porque a responsabilidade não é dele. A responsabilidade é da diretoria do Corinthians. Então, o que o Luxemburgo fez ontem, né, e comoveu aí
grande parte das torcidas organizadas, que lá estava Gaviões, estava a Coringão Chopp, Camisa 12. Camisa 12, Pavilhão 9. Quer dizer, as principais torcidas estavam lá. Desculpe se eu esqueci alguma. Mas isso mostra o quê? Infelizmente, quem manda no Corinthians é a torcida organizada do Corinthians. Não é o presidente. O presidente não manda porra nenhuma. Vamos falar a verdade. Quem manda... Mas ele é um morto, pô. Quem manda são os torcedores. Isso que o Luxemburgo fez foi a prova de que eu estou certo. O Duílio deveria... Aliás, o Duílio não. Mas os conselheiros do Corinthians deveriam pedir impeachment do Duílio. Porque o Duílio não é mais presidente do Corinthians. O presidente, hoje, o Corinthians está acéfalo. Não tem diretoria. Quem está no comando do futebol hoje chama-se Vanderlei Luxemburgo. Se eu fosse ele, eu não teria feito isso, não. Porque a responsabilidade não é dele. Ele chegou, inclusive, com o menor salário que os outros que estavam candidatos. Essa é a grande verdade. Chegou, pegou o menor salário dado para ele. E ele deu um tapa com luva de pelica na cara de todo mundo e foi lá e segurou a onda da torcida. Se você permitir, eu vou só responder o Luxemburgo quando ele fala qual é a diferença do futebol, do futebol moderno para o futebol. É simples você entender, Luxemburgo. Antigamente o jogador era de bronze. Hoje ele é uma taça de vinho. Se quebrar, acabou. E tem uma coisa, se você pegar uma bola aqui agora e botar no pé daquele rapazinho ali, ele joga em qualquer time, é só treinar ele. Ou seja, ninguém esquece de jogar bola. Ninguém esquece. Jogador nenhum do Corinthians esqueceu de jogar bola. É tudo questão do técnico chegar para ele e falar, amigão, pode parar e vamos jogar bola. Noriega... Isso é tudo questão de controle, na minha opinião. Desculpa, Beto. Noriega, você viu, a gente pôs um raio-x do Corinthians, né? O Vanderlei fala dos temas polêmicos, o Chico explanou o que ele pensa. E essa atitude do Vanderlei de chamar a responsabilidade, o protesto ele acabou, exceção feita ao Luan, ele foi muito mais direcionado à política do clube. E aí o Chico, no meu entendimento, está coberto de razão, porque ele está pegando um problema que o problema dele deveria ser dentro de campo, mas ele sabe que se ele não juntar tudo ali, né, nesse balaio, ele não vai colocar o Corinthians em ordem. O que você pode falar sobre estar desatualizado, sobre o futebol mudou ou não mudou, sobre os garotos e sobre essa postura do Vanderlei? Primeiro que esse episódio é a completa desmoralização da diretoria do Corinthians. É desmoralização total. Acabou ali. Se o cara tem um pouquinho de amor próprio, ele sai. Toda a diretoria de futebol do Corinthians, não os profissionais, os eleitos, né, os estatutários, depois do que aconteceu, desse movimento, a torcida chega lá e fala, tem 10 jogos para... Quem contratou foi a torcida ou foi o presidente do Corinthians? Então, eles estão completamente desmoralizados. Isso é um fato. Outro fato, chamar alguém de ultrapassado é um desrespeito, é uma violência, cara. É uma falta de respeito absurda. E o Luxemburgo, ele fica muito doído com isso. Ele não precisa ficar doído. Ele não precisa provar mais nada para ninguém. Ele tem uma história no futebol brasileiro absurda. Ele é um dos maiores treinadores da história do futebol brasileiro, de clubes. Ele não teve o sucesso que se esperava na seleção. E os maiores vencedores. Os grandes vencedores. Então ele não precisa E o último provar. Título dele foi recentemente com o Palmeiras, há 2, 3 anos atrás. Um campeonato paulista que o Corinthians não ganha há muito tempo. Sim. Chamar alguém de ultrapassado, cara, eu acho que é uma coisa tão desumana, né? Num país que não respeita as pessoas que têm experiência. O técnico vice-campeão da Libertadores é o Filipão, com mais de 70 anos. Quase ganhou a Libertadores. E também não precisa provar nada para ninguém. O 7-1 não acaba com a história dele. Então o Luxemburgo, ele tem simplesmente que chegar e fazer o trabalho dele, que ele sabe fazer muito bem. Não precisa ficar dando resposta, querendo provar que ele é atualizado, ou porque ele usa o termo X ou Y da época dos anos 70, dos anos 80. Então, acho que ele se dói demais por causa disso. Hoje o Boco-Moco. Olha, posso fazer uma homenagem para o Maurício Noriega? Eu vou dizer uma coisa para você. Chicão foi meu primeiro chefe. Foi o primeiro chefe dele, mas isso já ficou atrás. Eu quero dizer o seguinte, o pai desse rapaz, Luiz Noriega, grande Luiz Noriega, foi um dos maiores narradores do futebol brasileiro. Verdade. Maiores narradores. Começou na rádio, depois foi para a televisão, e na televisão ele arrebentou. Então eu vou dizer uma coisa para você. Tivesse seu pai vivo hoje, ele seria o maior narrador do Brasil. É isso que eu Sem dúvida. Dizer. Obrigado. Vocês não acham... Você está indireta para mim, alguma coisa? Não. Você está contra mim desde quando eu chegar aqui. Não, velho. Não quero desmerecer o senhor. Você está procurar uma briga comigo. Não. Pelo amor de Deus, seu Zé. Eu quero ir para os gols mais bonitos, Chico, mas antes eu quero